verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículos de número 30 e 31. O evangelista João diz enfaticamente que não foi possível registrar no seu livro todos os sinais que Jesus havia feito. No final do evangelho ele diz que se fosse para registrar tudo que Jesus tinha feito, não caberia nos livros do mundo. Eu gosto muito dessa palavra de João quando ele diz que esses sinais foram escritos para que vocês cresçam no nome dele. Dentre todos os sinais registrados no Evangelho de João, tem um que é muito interessante. É o registro daquilo que até hoje nós chamamos de a incredulidade de Tomé. Parece que não, mas quando ele diz que estes que estão registrados para que vocês creiam, ele está falando de todos os que ele registrou no livro dele, de todos que ele registrou no evangelho dele, no evangelho escrito por ele. E dentre esses, tem um sinal que é muito extraordinário, que é justamente o sinal daquilo que a gente chama, repito, a incredulidade de Tomé. O fato é que, após Jesus ter ressuscitado, ele visitou os seus discípulos uma vez, aliás, várias vezes, mas dentre essas vezes que ele visitou os seus discípulos, Tomé não estava entre eles. O texto anterior diz que eles estavam reunidos, a portas fechadas em casa, e Jesus se apresenta no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Essa abordagem de Jesus também é fantástica, porque ele sabe que os discípulos estão ali trancados, estão fechados, lacrados, não porque eles sejam simplesmente covardes, eles estão com medo. Eles estão com medo. E Jesus, em vez de chegar aonde eles estão e censurá-los, Jesus saúda-os com a paz, mostrando para nós de cara que não se cura medo com censura, se cura medo ministrando paz. Ele já chega e já oferece aos seus discípulos, em vez de uma crítica, ele oferece paz. Os discípulos ficam completamente espantados com aquilo, porque eles estão ali, portas trancadas, tudo fechado ao seu redor, e simplesmente Jesus chega e se apresenta no meio deles. E antes que tivesse algum tipo de reação da parte desses discípulos, Jesus chega e diz: olha aqui minha mão, olha aqui os cravos, o lugar dos cravos, olha aqui a minha lateral, olha aqui o meu lado, põe a mão de vocês aqui. E eu acredito que os discípulos, muito espantados, aos poucos foram tocando em Jesus, até sentir que o que de fato ali estava não era um espírito. O que ali estava de fato era o Jesus ressuscitado. Eles se alegram muito com aquilo. No entanto, Tomé não estava no meio deles. Quando Tomé retorna, eles falam para Tomé o seguinte: Tomé, nós vimos o Senhor. Quando Tomé ouve esse tipo de relato da parte dos discípulos,
que acredito que não foi só vimos o Senhor, eles tocaram, eles sentiram, eles viram, eles perceberam, eles constataram que ali estava Jesus. E naquela conversa entre eles com certeza disseram para Tomé que viram a marca dos cravos, disseram para Tomé que viram o lado onde Jesus foi ferido pela lança. E Tomé, vendo aquele relato, disse, mas se eu não ver os cravos, o lugar dos cravos, o lugar das suas feridas, eu não vou crer. Eu preciso ver, vocês viram, eu preciso ver isso. Diz o texto que cerca de 8 dias depois, estavam todos ali reunidos novamente, a portas fechadas, e nesta feita Tomé estava lá também. Jesus se apresenta no meio deles e faz a mesma saudação. A paz esteja convosco. Quando Tomé se vira para Jesus, Jesus foca Tomé com aquele olhar que só ele possui. Aquele olhar que tem a capacidade de penetrar no ser humano, descobrir o que há no seu mais íntimo. E Jesus olha para ele e diz, Tomé, põe aqui o teu dedo. E a tua mão põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, sejas crente. Tomé toca no lugar das feridas e olha para Jesus e diz, Senhor meu, Deus meu. E Jesus olha para Tomé e diz, puxa Tomé, tu cresces agora? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esse relato, ele também é intrigante porque é algo bem peculiar. Jesus volta novamente para se encontrar com seus discípulos, do mesmo lugar onde ele havia vindo a primeira vez. Não foi por causa dos discípulos em si. Jesus voltou por causa de Tomé. Por causa de Tomé. E nesse contexto, nesse pensamento, o que nos fala mais hoje, agora, nesse instante, nos fala mais a incredulidade de Tomé do que a fé dos discípulos. Jesus volta por causa de Tomé. Isso é fantástico, porque a gente descobre que Tomé não cria como os discípulos criam. Ele precisou dar o mesmo toque que os outros discípulos deram nas feridas de Jesus. Nem todo mundo crê da mesma forma. Nem todo mundo vê do mesmo jeito. Nem todo mundo sente com o mesmo sentimento. E de uma forma muito incrível, Jesus acaba respeitando essa particularidade de Tomé. Porque Jesus iria enviá-lo também e ele teria que se defrontar com pessoas que passariam pelo mesmo que ele passou. A mesma resistência que Tomé teve em crer, no ato de sua evangelização ele com certeza enfrentaria esse mesmo tipo de pessoa e esse mesmo tipo de sentimento. Uma outra coisa extraordinária no texto é que quando Tomé toca nas feridas de Jesus, quando Tomé coloca a mão no lado de Jesus, ele simplesmente desperta. Ele passa a crer. Ele passa a crer naquilo que ele tocou. E ele toca simplesmente porque ele viu o tamanho daquelas feridas. Ele viu o que foi que aqueles pregos causaram nele. E a gente acaba descobrindo também que a única coisa que pode curar as nossas feridas é aquele que foi ferido por causa das nossas feridas. Jesus sabe tratar as nossas feridas porque ele foi ferido.
adianta nós conversarmos com pessoas que não foram feridas a respeito das nossas feridas. As pessoas nunca entenderão as nossas feridas porque elas não foram feridas como nós fomos feridos. As únicas pessoas que podem compreender o grau de suas feridas são as pessoas que foram feridas no mesmo grau que você foi. Tomé estava ferido por causa da ausência de Jesus. E a fé dele começa a desabrochar novamente quando ele toca nas feridas. Assim a gente acaba descobrindo também que, embora Tomé tenha ficado marcado na história como aquele que dentre os discípulos era o mais incrédulo, vendo por um outro ângulo, de uma outra perspectiva, a gente acaba descobrindo que dentre os discípulos ele era o mais corajoso. Dentre os discípulos talvez ele fosse o mais sincero. Porque é muito mais preferível um incrédulo que passa a crer do que um crédulo que nunca creu. Às vezes a gente se depara com pessoas que têm uma fé enorme. Às vezes a gente se depara com pessoas que têm uma fé pequenina. E às vezes a gente se depara com pessoas que não possuem fé nenhuma. Tomé, nesse exato momento, estava tão angustiado com o relato dos apóstolos, dos restantes dos discípulos, ele não sabia se cria, se não cria, se ficava crédulo, se ficava incrédulo, de forma que ele disse que a única coisa que poderia despertar a consciência dele para a fé novamente é se ele tocasse na mesma ferida que os discípulos tocaram. O que fica para nós como lição, hoje, descobrimos que, de uma forma mais enfática, de que nós servimos a um Deus ferido. Que Cristo ressuscitou não sem marcas, que Cristo não ressuscitou sem suas feridas. Mesmo com a ressurreição, as feridas estão lá. Até hoje, as feridas estão lá. Nós servimos a um Deus ferido. Embora exaltemos a Cristo como o leão da tribo de Judá, as marcas que estão lá são de um cordeiro. E a gente nunca deve esquecer isso. Às vezes a gente fica perguntando a razão das nossas feridas. É muito simples. São as nossas feridas que nos mantêm em pé. São as nossas feridas que nos mantêm vivos. São as nossas feridas que nos ajudam a continuar caminhando para o nosso alvo. Às vezes, a nossa credulidade pode ser uma semente de fé, contraditoriamente falando. E às vezes a fé não correspondida dentro do ponto de vista e dentro do nosso conceito de fé, às vezes pode se tornar uma incredulidade. O que fica de Tomé para nós hoje é esse, é essa lição. Jesus chega para Tomé e diz: creia, Tomé, sou eu, estão aqui minhas aberturas, minhas feridas. Se você tocar nas minhas feridas, você vai perceber que elas são reais. As feridas de Deus são reais. As feridas de Deus é a ferida de todo o mundo. As feridas que Cristo carrega ainda hoje são as feridas de toda a humanidade. Se nós tocarmos na ferida de Jesus, tocaremos na ferida de toda a humanidade. Se tocarmos na ferida de toda a humanidade, tocaremos nas feridas de Jesus. E isso nos despertará para a realidade de uma nova fé.